Muito boa tarde a todos os meus queridos amigos e meus alunos maravilhosos. Hoje nós iremos iniciar uma nova aula, que é continuidade da aula de ontem, que é a posição relativa entre circunferências, e será um grandioso prazer, porque hoje nós iremos estar resolvendo exercícios, a maneira mais eficaz que temos de fixar o conteúdo de determinada estrutura que estudamos. Beleza? Então, alguns exercícios nós iremos fazer juntos de maneira que nós possamos estar construindo esse conhecimento aí de altíssimo nível, beleza? De alto desempenho aí para qualquer prova que a gente for fazer. Então, logo de imediato, eu venho pedir ao universo que o Enem venha difícil, beleza? Mas que venha difícil mesmo, porque a gente está estudando um nível tão alto que tem que vir difícil para que a gente consiga ter um tipo de... se sobressaia em relação aos outros, beleza? Então, que venha difícil o Enem, que você pegue seu caderno, pegue seu livro, de maneira que a gente consiga estudar juntos. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar pela primeira questão de hoje, ok? Ficou um pouco pequeno, mas nós vamos ler junto de maneira que a gente consiga fixar bem esse conteúdo, beleza? Então vejamos, a gente estudou posição relativa entre circunferências ontem e agora a gente vai treinar, beleza? Aqui ficou um pouco pequeno, mas eu vou ler, vamos ler juntos isso aqui. Diz o seguinte: encontre a posição relativa entre as circunferências. Então eu espero que você pegue seu caderno e anote essa primeira questão aí, beleza? Encontre a posição relativa entre essa circunferência, beleza? E essa outra circunferência aqui. A gente vai fazer essas duas questões juntos, beleza? Então vamos lá. A vermelha. Então, como a gente faz questões desse tipo? Ontem a gente viu a teoria, só que a gente não viu como fazer esse tipo de coisa, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai encontrar o centro das circunferências. A gente vai encontrar os centros. Beleza. Depois que a gente encontrar o centro de cada uma delas, a gente vai calcular a distância. A gente vai calcular a distância. E depois que a gente calcular a distância, a gente vai comparar com os raios. Beleza? Lembrando que a gente vai somar e subtrair os raios. A gente vai somar, ver qual é a relação entre eles e vai subtrair para ver a relação entre eles, beleza? Então a gente vai calcular o centro, a distância e no final a gente vai comparar. Aí ficou feio, né? Beleza. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Comparar. Então a gente vai calcular a distância. E vai comparar. Então, primeiro caso, vamos encontrar o centro dessa primeira circunferência aqui em vermelho. Beleza? Então, você aí já está em casa, está tranquilo, que você já percebeu que aqui é o x menos 10 ao quadrado mais y menos 20 ao quadrado igual a 25. Essa é a primeira equação aqui, ó. Então, vamos lá, pessoal. Quanto vale o centro dessa circunferência? Então, você sabe, por exemplo, que aqui deveria ser x menos a. Lembre da fórmula. Então, aqui é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, né? Lembram disso aí? Igual ao raio ao quadrado. Isso tudo do vermelho ali, ó. Beleza. Hoje o mouse não está colaborando muito, não. Mas está aqui. E o centro, a gente já sabe que o centro de uma determinada circunferência é determinado por esse ponto A e por esse ponto B aqui, né, pessoal? Então, olhando para a equação, ó, x menos A e y menos B, você observa quanto vale A. Ó, aqui era x menos A e aqui é x menos 10. Então, você observa, por exemplo, que o A vale 10. Beleza? Aqui era x menos A e está x menos 10. Então, eu percebo que A é igual a 10. Aqui era y menos B, ó, y menos B. E aqui tem y menos 20. Então, eu percebo que 20, que a letra B vale 20. E por último, eu percebo o seguinte, ó, aqui deveria ter r ao quadrado, mas tem 25, né, 25. Então eu sei que r ao quadrado vale 25. Logo, r ao quadrado vale 25. Quanto vale r? R
vale 5, né, pessoal? Então, a informação mais importante que a gente tem aqui, primeiro a gente tem que encontrar o centro, tá aqui, ó, encontrei o centro, e de quebra eu encontrei logo o raio também. Beleza? Não é tão novidade assim. A gente já está começando do zero, porque como a gente vai fazer muitas questões, eu vou bater bem esse ponto, de maneira que a gente não tenha que ficar repetindo ele depois. Beleza? Então, ó, o centro eu encontrei, é só fazer A e B, tá aqui. E o raio, lembrando que é raio ao quadrado. Se o raio ao quadrado vale 25, o raio é a raiz disso, né? Que é 5. Beleza? Eu vou dar uma apagada aqui, de maneira que eu coloque só os valores simples mesmo. Só os valores já descritos. Então, vocês entenderam de onde veio aí cada um deles. E para ser econômico, eu vou apagar aqui e colocar novamente só eles. Então, o centro dessa primeira circunferência vale 10 e vale 20. E eu percebi que o raio dela vale 5. Beleza, agora a gente vai analisar, fazer uma análise sobre a segunda aqui, ó. Beleza? Essa segunda aqui. Então, tendo o mesmo raciocínio, né? Então era x menos a, aqui tem x menos 40. Então, o outro centro dessa circunferência, que deveria ser A e B, o A vale quanto? O A vale 40 aqui, ó. E o B? Era y menos B. Logo, o B vale 50. Beleza, né, professor? Aqui deveria ser r ao quadrado. Ó. R ao quadrado, mas tem 625. Se tem 625, quanto vale o raio? Então, ó, o raio ao quadrado vale 625. Então diz aí, Andresa, quando é que vale o raio? Hein? É a raiz disso aqui, né? O raio vai ter que ser a raiz disso. Qual o número que eu levo ao quadrado que vai dar 625? Então você já sabe de cabeça. Não precisa fazer muita conta, porque você já sabe. Vale quanto? Ó, vou apagar aqui, ó. O raio ao quadrado. Então o raio vale 25. Beleza? Show, tranquilo. Então eu encontrei aqui, por exemplo, o centro da circunferência da primeira e o raio dela. Aí aqui eu encontrei o centro da segunda circunferência e encontrei também o raio dela. Se o raio ao quadrado vale 625, o raio vale apenas 25. Show? Tranquilão. Então, ó, a gente já encontrou o centro e o raio. Bem aqui, ó, o centro e de quebra já encontrou o raio. E o raio. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos calcular a distância entre os centros, para então a gente comparar. E como é que se calcula a distância entre os centros? Aí, né, você tem que lembrar lá do estudo de pontos, que é o teorema de Pitt aplicado. Ó. Então a distância, isso aqui vai ser difícil para mim, viu? Porque esse mouse aqui não tá legal. Então, ó, a distância vai ter que ser a raiz de x2 menos x1, né? Lembra disso? E ao quadrado mais y2 menos y1. Vou tentar colocar a fórmula aqui essa primeira vez. Mas na segunda eu já não coloco mais, viu? Vai ser x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1. Aí, pessoal, isso aqui é fácil, mais fácil que só dedo no olho, ó. E você vai tirar a raiz disso tudo. Beleza? Teorema de Pitágoras aplicado à distância entre os dois pontos. Beleza, então, ó, aqui vai ficar o 40, que é esse aqui, ó, o 40 menos o 10, porque é o x de um menos o x do outro. Eu não posso fazer, por exemplo, 40 menos 20, porque o 20 é y, é xy, e aqui é xy. Então, não posso fazer x com y, tem que ser x e x. Então, a distância aqui, ó, vai ter que ser quem? Fazendo com bastante calma e muito amor para os meus queridos alunos. Olha aí, ó. Então, vai ser x2 vale quanto? 40 menos, ó, 40 menos 10. Vou até fazer a linhazinha aqui, ó, fazer em vermelho. Não, vermelho não, já tem vermelho, né? Fazer em verde, ó. Fazer assim, ó, 40 menos 10. E depois eu vou fazer 50 menos 20. Olha aí que coisa fácil.
Então, ó, vai ser 40 menos 10 ao quadrado, mais, como eu tinha dito, 50 menos 20. Então, vamos lá, 50 menos 20. Isso aqui é de doer o fígado, né, galera? Só alegria. Seja bem-vindo, Lisandra. Então, vamos lá. Só fazendo agora, ó, 40 menos 10. 40 menos 10 dá 30 ao quadrado. Mais... Aqui vai dar quanto? Você tem 50, tira 20, dá 30 ao quadrado, né? Isso aqui é maldade, né, do professor. Então, se você pode fazer a expansão disso aqui, né? Dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra você somar, por exemplo. 30 mais 30 dá 2 vezes 30. Tem várias formas de você calcular isso aqui, ó. A forma que eu vou usar é essa aqui, ó. A distância vai ter que ser o seguinte, ó. Se você somar 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado, é a mesma coisa que fazer 2 vezes 30 ao quadrado. Beleza? 30 ao quadrado, vou fazer em vermelho aqui para você visualizar bem. Então, ó, 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado é 2 vezes o 30 ao quadrado, né? Aqui eu consigo aplicar a propriedade do produto, ó, de maneira que vai ficar assim, raiz de 2 vezes a raiz de 30. Ficando assim, ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 30 ao quadrado. Ó. Raiz de 30 ao quadrado. 30 ao quadrado aqui, como o expoente é par, né? Tem uma propriedade que é a seguinte, ó, é como se tu cortasse esse com esse, né? E sai só o 30 aqui, ó. Não é bem verdade isso, mas serve, né? Quando é positivo isso, ó. Quando é positivo, tu corta, sai o 30. Então a resposta, na verdade, vai ser 30 raiz de 2. Claro, esse aqui é uma conta que tem várias formas de fazer, né? Você poderia expandir isso aqui, dar 900 mais 900, que dá 1800, aí você fatorava 1800. Mas eu acho mais fácil, ó. 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Veja, quantas vezes tem o 30 ao quadrado? Tem 2 vezes o 30 ao quadrado. Beleza. Aí eu separo, ó. Pã. O 2 eu coloco na casa dele e o 30 também, ó. Agora eu corto. A resposta vai ser 30 raiz de 2. 30 raiz de 2. Beleza, 30 raiz de 2. Essa é a distância que eu tenho entre eles. Beleza, professor. E agora o que eu faço? Ó, você calculou a distância. Agora você vai ter que comparar as distâncias, né? Você vai comparar a distância, por exemplo, primeiro você vai somar R1 mais R2 e você vai comparar R1 mais R2. O que você observa? R1 vale quanto? 5. 5 mais R2 vale 25. Isso aqui dá quanto? 30. Esse aqui é o raio, né? É o raio. Então você observa o seguinte, ó, que a distância é 30 vezes a raiz de 2. Isso aqui é maior do que 30. Beleza? Isso aqui é maior do que 30. Então, se você fosse comparar aqui, ó, deixa eu apagar o sinal de igual. Se você fosse comparar isso aqui com a distância, você observa, você não sabe inicialmente se a distância ela é maior ou se ela é igual. Mas depois que você faz, você observa que a distância, que é essa aqui, 30 raiz de 2, ela é maior que 30. 30 vezes raiz de 2 é maior do que 30. Então ela é maior que a soma dos raios. Então ela é maior do que isso e é maior do que isso aqui, ó. Bom, então veja, se a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios, no caso você tem circunferências que elas estão muito distantes entre si, né? Isso tem um nome. Então se você olhar no seu caderno, essa condição aqui, ó, você vai ter que concordar com uma coisa. Essas circunferências, elas são o que, pessoal? Quando a distância entre os centros são maiores, a distância é maior do que a soma dos raios. Me digam aí, que posição é essa? Vou dar uma latência aqui, esperar o resultado dos meus queridos alunos.
Se a distância aqui, ó, se a distância entre os centros, que é essa aqui, 30 raiz de 2, é maior do que a soma dos raios, que posição é essa? Vitor disse que elas são externas. É isso aí, pessoal. Exatamente. Então, quem respondeu aí, Vitor, Andresa, né? Será que são posições externas? Exatamente. Então, a posição relativa entre essas duas circunferências, uma é externa em relação à outra. Certo? Que é bem fácil de visualizar. Então, se a gente fizesse uma figura, não vou fazer aqui por enquanto, vou deixar aqui no quadro, de maneira que vocês vejam. Se você fizer assim, se você tivesse aqui duas, né? Se você tivesse uma circunferência e você tivesse uma outra circunferência, aqui, ó. O que a questão está te falando é que a distância entre os centros dela é maior do que a soma dos raios, ó. Então, a distância entre esse centro e esse centro aqui, ó, a distância ela é maior do que esse raio mais esse raio aqui, ó. A distância é maior do que R1 mais R2. Beleza? Olha aí, show, suave, né? Então aqui, ó, a distância em vermelho, R1, raio 2. Beleza? Essa é a questão aqui, ó. Então eu vou deixar vocês, espero que vocês estejam copiando, né? Alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? Claro que, claro que vai ficar muito cheio, né, por enquanto, mas eu acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso aqui. Nenhuma dúvida quanto a isso aqui. Show. Dá uma pausa aí, dá o período de latência, vamos ver se alguém está com alguma dúvida aí. Ok, nenhuma dúvida quanto a esse exemplo, bem tranquilo, bem de boas, beleza? Vamos fazer, é isso aí, Letícia, só alegria, viu? Olha aí, pessoal, olhem para esse slide, isso tem tanta letra, isso tem tanto número, e você está entendendo, cara, isso não é maravilhoso? Puxa, isso aí é só, cara, é Deus, saca, é uma maravilha. Então, se você entendeu isso aqui, beleza, se você não entendeu, a gente vai fazer mais um exemplo não, hoje a gente tem mais ou menos uns 27 exemplos para fazer. Se der tempo, a gente faz. Beleza? Então, vamos fazer essa questão aqui agora. Essa aqui é uma segunda questão. Ela vai ser mais polida, né? Vamos lá. Então, a primeira posição foi externa. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Essa aqui foi um pouco parecida, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, encontrar o centro. Vamos lá? Façam junto comigo. Quanto vale o centro dessa circunferência? O centro da primeira aqui, ó. A primeira vale 10. E a outra, ó, e o x menos b, e o b vale 20. Beleza. Quanto vale o raio? Aqui deveria ter r ao quadrado, beleza? R ao quadrado. Então, o r vale 5. Show. Agora vamos fazer a segunda. A segunda a gente vai encontrar o centro, beleza? Então, olha, ó, vou explicar bem com calma, Evelyn, bem com calma, para a gente poder verificar isso aqui. Beleza? Então, ó, olhando para a primeira circunferência aqui, Evelyn, ó. Olhando para a primeira aqui em vermelho, o que a gente tem? A gente deveria ter assim, ó, x menos a. Deveria ser assim, a fórmula é assim, x menos a mais y menos b igual ao raio ao quadrado. Isso aqui todo mundo tá careca de saber, né? Então vamos lá, olhando para cá, ó, e eu sei também, vou colocar aqui, ó, e eu sei que o centro da minha circunferência, ele tem um x e um y, só que o x dele é o número que vai estar aqui do lado do x, ó, x menos a. E o número que tiver aqui é do centro, e aqui deveria ter y menos b, esse b é do centro. Então, isso aqui são duas coisas que eu sei.
são definições, né? Então você já vem sabendo que isso aqui, ó, o centro, sempre são os números que vão estar aqui, os números que estiverem aqui são do centro. E esses números aqui, eles têm que estar nessa equação, beleza? Então, olhando para cá, ó, aqui deveria ter x menos a, ó, x menos a, mas aqui tem x menos 10. Então, o que é que eu saco? Se aqui deveria ter x menos a e aqui tem x menos 10, eu sei que a vale 10, ó. E aqui deveria ter y menos b, ó, y menos b aqui, ó, y menos b. Mas não tem y menos b, tem y menos 20. Então, eu saco que também o meu b vale 20. Beleza? E aí, ó, e eu sei que aqui, ó, no final, que está só o número, aqui deveria ter r ao quadrado. Só que não tem r ao quadrado. Quanto é que tem aqui? R, ó, tem 25. Então, se aqui tem 25 e deveria ter r ao quadrado, quanto vale esse r aqui? Qual é o número aqui que eu elevo ao quadrado? 5, ó. 5 ao quadrado, 25. Então, o raio vale 5. Beleza? Então, essas informações aqui tem que saber extrair, cara. Não tem para onde correr. Tem outros exemplos aí, mas acho que esse aqui que eu extrapolei aqui no quadro, nesse slide aqui, foi o mais simples, né? Então, ó, duas coisas que tu precisa saber. Uma, a forma. É isso aqui, ó. Primeiro tem que saber o centro. Toda circunferência parte de um ponto que a gente chama de centro. O centro, ele tem esse A e esse B, né? Então, se aqui tivesse, por exemplo, um ponto centro igual assim, ó, 2 e 3... Então, eu já sei, por exemplo, que o meu A vale 2 e o meu B vale 3. Isso aqui tem que saber. Beleza. Toda vez que tiver isso aqui, ó, eu já sei, por exemplo, eu já sei que A vale 2 e B vale 3. Se isso aqui é verdade, então eu posso colocar no lugar desse A, eu posso colocar o 2, tá aqui. E no lugar desse B eu posso colocar o 3. Bem de boas. O que a gente está fazendo aqui é o efeito inverso. É a partir da equação encontrar o centro e o raio. Show, então aqui, ó, já encontramos. Agora a gente vai encontrar da segunda lá. Da segunda aqui, ó. Aqui deveria ter x menos a. Não tem. Tem x menos 40, então eu sei que a vale 40. Aqui deveria ter y menos b. Então aqui eu sei também que o b vale 40. Aqui deveria ter r ao quadrado, mas não tem. Ó. R ao quadrado, mas tem no lugar 625. Logo, eu sei que o R que está aqui tem que ser 25. Por quê? Porque 25 ao quadrado dá 625. Ó. Então, eu já sei, por exemplo, que o meu centro, que deveria ser A e B, na verdade é 40 e 40. E o meu raio vale 25. Beleza? Vitor está adiantando e diz que acha que é secante. Beleza? Então vamos lá. Para quem já conseguiu compreender bem a concepção disso aqui, a gente vai tentar fazer, vai logo adiantando aí, vai ver se a gente consegue fazer. Beleza? Mais rápido. Então, ó, o centro dela, desse aqui, é 40 e 40. E o raio dela vale 25. Só coloquei inverso aqui. Mas beleza? Então, assim, sem compreender como funciona encontrar o centro e o raio, não vai dar para continuar. Não dá para entender esse conteúdo. Por isso que eu fixei bem, assim, pessoal, encontre o centro, encontre o raio, encontre o centro, encontre o raio. Beleza. Depois que a gente encontrar o centro e o raio, a gente vai calcular a distância entre esses dois aqui, ó. Beleza? Então, copiei, eu vou apagar tudo aqui, porque vai ficar mais simples. Então, vamos lá. O centro da primeira aqui, ó, o centro dela é 10 e 20. E o raio dela vale 5. Beleza. Não precisa estar repetindo muito isso, é assim mesmo. Aqui, ó, o raio da segunda é 40 e 40. Então, é 40 e 40. E o raio dela aqui vale 25. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a distância entre esses dois aqui, ó. Como é que faz? É só fazer aqui, ó, 40 menos 10. Fazer x por x aqui, esse com esse. Um menos o outro.
E eu vou fazer aqui agora, ó, esse menos esse aqui, ó. Então agora com bastante calma, porque aqui é difícil de fazer isso aqui. Para quem já fez aí, acho que a Fremily já fez, a Beatriz, a Sam. Vamos lá, a distância é o quê? É a raiz quadrada de quem? Ó, de 40 menos 10. 40 menos 10 ao quadrado. Mais, agora o segundo aqui, ó, 40 menos 20. 40. Opa, 40 menos 20, né? Então aqui ficou 40 menos 20. Isso aqui também tem que estar ao quadrado, né? Isso tudo aqui, essa raiz pega todo mundo, ó. Vixe, então vamos lá, ó. Show? Então, ó, o que foi que eu fiz? Tá aqui o centro de uma com o raio dela. Tá aqui o centro da outra com o raio dela. Pessoal, é assim que se faz, não tem pra onde correr. Acho o centro, acho o raio. Acho o centro, acho o raio. Agora, se eu não sei fazer isso, aí dá trabalho. Aí a distância, tu vai fazer um menos o outro. 40 menos 10, 40 menos 20. Ó, 40 menos 10 ao quadrado, 40 menos 20. Quanto é que vai dar aqui? 40. Tu tira 10? Dá 30. Beleza. Isso, aí daqui tu tem, ó, 40. Tu tira 20, dá quanto? Tu tem 40. Tu tira 20. Sobra 20, né, professor? É, sobra 20. Sobra 20. Isso aqui é meu mouse bugando, pessoal. Beleza? Então, ó, vamos lá. Vamos dar a cor aqui de novo. Então, a minha distância vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada. Aqui ó, vai ficar 30 ao quadrado. Rapaz! 30 ao quadrado. Então, vamos lá, melhorar isso aqui. 30 ao quadrado mais... Quanto foi que deu aqui? Ó? 40 menos 20? 20 ao quadrado, beleza? Vamos lá, como é que faz agora? Ó? 30 ao quadrado é 30 vezes 30, né? Isso aqui dá quanto? Dá 900, né? 900. Isso aqui dá 400. Então, dá 900 e 400. Então, aí na hora que você for escrever aqui, ó, a distância é a raiz quadrada de 900 mais 400. Isso aí dá quanto? Ana Flávia, isso aí dá quanto, Ana Flávia? De cabeça. Isso aqui dá 1.300, né? Então, a minha distância tem que ser igual a raiz de 1.300. E aí eu lhe pergunto, meu caro aluno, qual é a raiz quadrada de 1.300? De 1.300. Aproximadamente 36. 36,05, né? 36. Então, essa é a minha distância entre os centros. Beleza, e qual é a relação entre os raios? Bom, você percebe aqui ó, que se você somar os raios, se você somar R1 mais R2, dá no máximo 30. Logo você vê ó, que a distância é 36 e a soma deles é 30. Opa, então os raios dão 30 e a distância dá 36. Então eu sei que a distância ó, é maior do que R1 mais R2. E se isso aqui acontece, eu digo que essas circunferências elas são ó, externas, uma em relação à outra. Beleza? Aí, bem tranquilo, bem de boas.
Então essa aqui eu acho que ficou mais simples, né? Esse formato aí. Dá para encerrar. Então, ó, tem aqui o centro, encontra o centro, raio. Encontra o centro, raio. Calcula a distância entre os centros. Calcula a distância entre os centros. Depois que você fizer isso, ó, calcular a distância. Calcula a distância aqui. Aí depois que você fizer isso, calcular a distância aqui em verde, você vai comparar com os raios. Então você já sabe aqui, por exemplo, que a distância ela é maior do que os raios, a soma dos dois. Ó. Então se ela é maior que a distância dos dois, qual é a conclusão? Elas são externas. Então se você tivesse aqui uma circunferência e você tivesse uma outra circunferência aqui, elas seriam mais ou menos assim. Jean disse que copiou tudo errado. Ai, ai, ai. Então, ó, nesse caso aqui, você observa que a distância é maior do que... Ó, então, essa aqui é a condição. A distância é maior do que a soma dos raios. Beleza. Qual o nome da posição? Essa aqui. Elas são externas, uma em relação à outra. E qual é a figura? A figura é essa aqui, ó. Elas estão separadinhas assim. Beleza? Sem problemas aí. Tudo tranquilo. Ai, ai, ai. E aí, pessoal? Ficou claro? Vamos fazer umas questões mais difíceis. Eita glória! E aí, pessoal, preciso do feedback de vocês. E aí, o que vocês me dizem? Tá tranquilo? Tá de boa? Vocês querem mais um exemplo assim ou a gente pode já ir para os mais difíceis? Então vamos lá, pessoal. Pega o seu livro aí na página 659 e vamos analisar aí algumas questões que são bem tranquilas, bem de boas, só alegria. E aí, vamos lá? Pega seu livro.
Vamos lá, pega o seu livro, vamos tentar fazer algumas questões aí, bem de boas. Vamos começar com a mais simples, né? Que é a questão de número 37. Vamos fazer a questão de número 37, beleza? Questão de número 37. É o mesmo procedimento. Então a gente vai ter que encontrar o centro e vai ter que encontrar o raio. Vai ter que encontrar o centro, vai ter que encontrar o raio. Aí a gente vai calcular a distância entre os centros e vai comparar com alguns resultados que a gente já tem aqui. Show, tranquilão, suave. Sei que vocês devem estar um pouco cansados aí depois do almoço, mas nada melhor que matemática e um pouco de café para melhorar aí, beleza? A vida de vocês. Então, vamos tentar resolver essa questão aqui. Então, a questão de número 37 diz assim: qual a posição relativa entre as circunferências de equações? Aí ele coloca duas equações, eu vou colocar elas aqui. Então, a primeira equação que ele coloca é essa aqui. É assim, x mais y, x mais y, anote aí no seu caderno logo, x mais y ao quadrado, beleza? Menos 2x igual a zero, menos, aqui é menos, viu pessoal? Menos 2x, menos 2x igual a zero. E aí, a outra equação, ela é um pouco mais legal, né? Um pouco mais legal, né, professor? Um pouco mais legal. Vou colocar ela em vermelho assim, ó. É x quadrado menos x quadrado mais y ao quadrado. Então, a outra é assim, ó. X quadrado mais y ao quadrado menos 2x é mais 8y, menos 8y mais 8 igual a zero. Professor, que porcaria é essa? Se acalme, vamos lá. Porque essa questão aqui é um pouco mais difícil do que a outra. Por quê? Naquela outra, no formato normal, era muito tranquilo achar o centro. Era só fazer x menos a, y menos b. Né? Você olhava e dizia, achei o centro. Eu vou passar algumas questões assim para que vocês resolvam, beleza? Iguais àquelas lá. Só que existem questões um pouco mais bonitas, né? E para essas mais bonitas a gente vai precisar de um pouco mais de raciocínio. Para isso a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Essas duas equações, elas estão no formato que a gente chama de formato geral, beleza? Dentro do formato geral, o que é que eu tenho? Eu tenho assim, ó. Quando eu pego x menos a, y menos b e expando eles, eu chego numa equação um pouco mais bonita que a gente viu em sala, tá na plataforma, tá no meu canal no YouTube, então tem tudo aí para que você entenda. A forma geral é essa aqui, ó. Eu vou colocar ela inteira, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a vezes x menos 2 vezes b vezes y mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Olha aí, galera, que alegria! Lembrando que ó, a, b e r ao quadrado, isso aqui é um número. Ó, isso aqui é o número que está sem letra. Isso aqui é o número. Então você observa aqui, por exemplo, aqui tem um número que vai ter o número que vai estar acompanhado do x. Ó. Aqui tem o número menos 2a que vai estar acompanhado do x sozinho. Menos 2a. E aqui eu tenho esse menos 2b que vai estar acompanhado do y. E aqui eu tenho um monte de letras que vão resultar em um número normal. Beleza? Ai, ai, ai.
Então, olha aí, vamos nos tornar amigos desse demônio aqui, como disse o Vitor Jean. Beleza? Tem aí, pessoal, tem no YouTube, tem no meu canal aqui, tem lá na plataforma, só como achar essa fórmula. Beleza? Só como achar essa fórmula. Tem duas formas, na verdade. Beleza, vamos de boas, vamos de boas. Então aqui, ó, essa é chamada forma geral. A forma geral, você tem o x quadrado, você tem o y ao quadrado, ó, não tem o a e nem o b aqui, ó. O b, ele vem para cá, ó, ele vem para x, tem duas vezes o número a, x, e aqui tem duas b, y, e tem o a ao quadrado, b ao quadrado, menos r ao quadrado, beleza? O que você vai fazer, cara, não é nada mais, nada menos que você vai olhar para essa aqui de baixo e você vai comparar com a de cima, beleza? Então, nada mais difícil, ó, você vai olhar e você vai comparar, pelo amor de Deus. Você vai olhar, tem x aqui? Tem x aqui, beleza. Tem y aqui? Tem y aqui. Você só vai fazer isso, beleza? Então, antes que você diga assim, meu Deus, que coisa difícil, calma. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó, vamos olhar para geral. Então, o meu conselho, você pega e escreve essa preta aqui, ó, você escreve ela, deixa ela presa assim na frente do computador, assim, num papel, e você, quando você for fazer as questões, você olha para ela e você... Bom, ó, na hora que você... Como é que faz? Ó? Aqui tem x ao quadrado, não tem? Ó? Olhando, x ao quadrado aqui, beleza. Olha para a questão que tu quer, ó. Vamos analisar a primeira. Ó, tem x ao quadrado aqui, tem x ao quadrado aqui. Ok. Tá tranquilo? Show. Não vou fazer mais nada. Agora eu vou olhar aqui, ó. Aqui tem y ao quadrado, né? É, tem y ao quadrado aqui, professor. E aqui também tem y ao quadrado, professor. Opa, fechou. Então, você já observa que já está ficando ok aqui, ó. Beleza, já está ficando ok. Então, você olhou o x ao quadrado, você olhou o y ao quadrado. Agora você vai olhar, ó, quem é que está com o x aqui, ó? Ó, aqui tem menos 2x. Beleza. E aqui tem menos 2ax. Opa! Professor, tá faltando A aqui, ó. Ó, tá faltando A aqui, professor. Professor, tá faltando A aqui, professor. O senhor está louco? Se não colocou A? Não, pessoal, eu coloquei. Só que eu coloquei o valor numérico do A. Quanto é que tem que ser esse valor aqui, ó? Para ele não aparecer? Pode ser zero? Bom, se fosse zero, ia dar 2 vezes zero, ia dar zero, ia sumir tudo. Ah, professor, então, ó. Aqui era para ter menos 2ax, ó. Menos 2ax. Mas tem só menos 2x. Então, quanto vale o A que está bem aqui, escondido? E isso, né, pessoal? Então, a gente viu que o A aqui em cima vale 1. Tranquilo, né, professor? Tranquilo. Ah, professor, então vamos ver quem é que está com Y. Não, quem é que está com X? Só o 2. Beleza, então quanto foi que aqui, ó? Quanto valia esse A que eu multipliquei por 2 que deu 2? Esse A só pode ser 1, ó. 1 vezes 2, 2. Beleza. O Y agora, professor, ó, o Y. Quanto vale o Y? Ah, professor, não tem Y aqui. Aí fica fácil, né, pessoal? Se não tem Y, quanto é que ele valia aqui, ó? Quanto é que esse B vale? Para sumir, quanto é que vale isso aqui, ó? O B. Tem que ser zero, né, pessoal? Porque o único número para fazer sumir isso aqui é o zero, ó. 0 vezes 2, 0. Vezes Y, 0. Aí some. Ah, professor, então eu já sei que o B aqui, ó, vale 0. Já achei o centro. Então, o meu centro, que era A e B, ó, o meu centro vale 1 e 0. Ah, pessoal. Ah, Enem, vem difícil. Vem difícil porque isso aqui está muito fácil. Beleza? Então, como é que se resolve questões desse tipo? Ainda, você vai ter que encontrar o centro. Está aqui o centro. Só que para encontrar o centro, você tem que encontrar A e B. Só que para você encontrar A e B, você precisa olhar para a sua equação. E para olhar para a sua equação, você tem que ter uma base, que é a expressão geral. Então, assim, o nome geometria analítica, que você está estudando, não é à toa, é geometria analítica, refere-se à análise. Você vai olhar aqui a sua equação geral e você vai olhar para a equação que está na questão. Ó. X quadrado, y ao quadrado tem y ao quadrado, só que aqui você tem ó, menos 2x. E aqui você tem menos 2a, então A vale 1. Ah, professor, não tem y. Beleza, se não tem y, é porque o B vale 0. Está aqui o centro. Beleza? Beleza. Vamos tentar achar, professor. Ah, professor, tem uma questão aqui que é um pouco mais difícil. Mas vamos achar o outro centro logo aqui. O outro centro da segunda, beleza? O outro centro aqui, ó. Beleza até agora? Como foi da onde saiu esse centro? Então, veja, o centro
saiu de A e B. Só que A e B veio dessa equação, comparando-a com essa última aqui de baixo. Beleza? Belezinha? Tranquilão? Vejamos aí. Tranquilo essa parte aqui? Deixa eu perguntar para os meus alunos aqui. Mais ou menos, Júlia. Beleza. Para quem disse não, a gente vai tentar verificar agora se você vai entender nesse segundo exemplo. Porque agora vai ficar mais simples, ó. Vejamos aqui. Ó, vamos comparar agora a segunda com essa aqui, beleza? Vamos comparar a segunda com essa aqui. Para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos olhar para cada uma delas. Pessoal, é bem simples, ó. Vamos olhar para a equação que a gente quer e vamos olhar para a forma geral. Na forma geral, tem um x ao quadrado aqui, ó. Será que tem um x ao quadrado na que eu quero? Tá aqui, ó, x ao quadrado. Ah, professor, então beleza. Esse aqui tá ok, beleza. O y ao quadrado, será que tem? Tem. Então, o y ao quadrado tem aqui e tá bem aqui, ó. Então, toda essa circunferência tem um x e um y ao quadrado, ó. X e y ao quadrado. Todas têm. Só tem alguma que não tem? Epá, não. Todas têm. Beleza, ó. Agora aqui é puxado. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Quem é que tá com x? Menos 2x. E aqui embaixo? Menos 2ax. Então, quanto foi que eu multipliquei o 2 aqui, ó? Quanto é que tem que ser o número A, a letra A? Qual o valor da letra A para dar 2, ó? 2 vezes quanto que dá 2? Ah, pessoal, aí fica fácil, né? 2 vezes 1. Ó, então, o A aqui, ó, vale 1, né, professor? É, porque, ó, 2 vezes 1 dá 2. Agora vamos ver aqui, ó, o B. Quem é que está com Y? Menos 8. Aqui é quanto? Ó, menos 2BY. Aí, pessoal, eu pergunto para vocês o seguinte, ó, quanto é que tem que ser B para 2 vezes B dá 8? Ó, 2 vezes B tem que dar 8, porque o Y eu sei que é Y. Beleza. E aqui tem 8 no lugar de B. 2B tem 8. Então, que número eu coloquei aqui no lugar? Ó, que número eu coloquei no lugar da letra B, que deu 8 aqui, ó. 2 vezes quanto que dá 8? Ah, professor, então daí só pode ser 4, né? Isso, para quem disse 4. O B tem que ser 4, ó. 2 vezes 4, 8. Professor. Belezinha. E agora esse 8 aqui, professor? Esse aqui que... Aqui, não, calma. Esse aqui eu já achei o centro, ó. Então, o meu centro da minha circunferência é 1 e 4. Já é suficiente isso aqui, pessoal, para eu calcular a distância, porque eu já tenho o centro de uma e tenho o centro da outra. Então, eu espero que vocês estejam organizando isso aí melhor no caderno de vocês, certo? Aqui está um pouco feio, está um pouco complicado, mas eu espero que vocês estejam organizando aí. Estou confiando em vocês. Então, está aqui a minha equação geral. O que eu fiz? O que eu fiz até agora? Eu fiz a análise, a geometria analítica, né? Eu olhei para a minha equação e olhei para os meus exemplos. Ao olhar para os meus exemplos, eu vi que aqui, ó, o A vale 1 e o B vale 4. Vou escrever para cá. O A vale 1 e o B vale 4. Então, o A vale 1, o B vale 4, de maneira que o meu centro, que é A e B, vale 1 e 4. Beleza? Isso tudo veio dessa equação aqui, ó. Aqui é o meu centro. Beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer? Pessoal, tem várias coisas que a gente precisa ser feita até agora. Isso é só a primeira questão da página 659. Vocês vão calcular a distância aí. Então, calculem essa distância aqui, por favor. Calcule a distância entre esses dois centros aqui. Certo? Ó, C aqui, 1 e 0 e 1 e 4. Vamos lá, tentem calcular aí. Beleza? Vamos lá.
Calculem a distância entre os centros. Que não é tão difícil, né? Acho que eu vou para frente aqui, fazer aqui com vocês. Tentem fazer aí, pessoal. Eu vou fazer com calma aqui para a gente fazer calcular. Então aqui, ó, a minha distância é a raiz quadrada do x1 menos x2 ao quadrado, né? Então é só fazer aqui, ó. É só fazer 1, que é o x, 1 menos 1. Né? Então vou fazer aqui, ó. 1 menos 1 ao quadrado, tem que ser ao quadrado, mais, agora o y, né? Então, ó, 4 menos 0, então aqui vai ser 4 menos 0 ao quadrado. Então, a minha distância vai ser a raiz. Então, 1 menos 1 dá 0, 0 ao quadrado que dá 0, mais 4 menos 0, 4, 4 ao quadrado. Isso aqui, a minha distância vai dar 16, né, pessoal? A raiz de 16. Logo, a minha distância aqui, ó, vale 4. Então, a minha distância aí vale 4. Obrigado, Jean. Bem de boas, bem tranquilo, bem suave. Então, ó, a primeira coisa que eu fiz, eu encontrei o centro da primeira e o centro da segunda. Depois que a gente encontra o centro, a gente calcula a distância entre elas, beleza? Só que agora, acho que a parte mais difícil é agora, né? Que é encontrar o raio, os raios dela. Os raios é puxado, ó. Vamos lá. Todo mundo entendeu até aqui? Não, assim, para quem não... Eu quero só que você entenda. Tipo assim, eu consigo fazer? Não, conseguir fazer é um outro processo, que é com exercício. Então aqui, minha aula de hoje é para eu tirar dúvidas. Então, ó, aqueles dois que eu fiz são exemplos clássicos, né? Exemplos comuns, de boas. Aqui é um exemplo um pouco mais difícil que eu estou tirando dúvida. Depois você vai poder olhar essa aula, vai poder mandar uma mensagem para mim, perguntando qual o problema e tal. Mas é bem de boas, né? Então, aqui, ó, o que é que a gente faz em uma questão como essa? Você pega a forma geral e compara. Quando você compara, você acha mais fácil o A e o B. Se você acha o A e o B, você encontra o centro. Simples. Você olha, compara, acha A e B e o centro. Aí, depois que tu achar o centro, tu calcula a distância. Aí, calculando a distância, você vai encontrar os raios. Aí, encontrar o raio dá trabalho. Por quê, professor? Porque é o seguinte. Beleza, vamos lá. O raio. Então, ó, primeiro passo. Aqui tá um pouco feio, né, pessoal? Mas é assim mesmo. Encontrar os raios dá trabalho porque é o seguinte. Veja que aqui, ó, eu tenho o termo que está com x², o termo que está com x. O y², o termo que está com y. Essas letras aqui, ó, elas, na verdade, elas expressam um número. Lembra? A é um número, B é um número, R é um número. Isso aqui é o número. Então, olha, ó, aqui tem o x², aqui tem o y², aqui tem o x, aqui tem o y. Esse 8 aqui, ó, presta atenção que eu vou dizer. Esse 8, ele é o resultado dessa operação aqui, ó. A mais B menos R. Esse 8 é o resultado dessa operação. Professor, aqui em cima não tem. Isso, se não tem, quanto é que vale? O número que está aqui, ó, mais 0. Então, esse 0, ele é o resultado dessa operação aqui também. Então, lembra, na de cima, vou fazer aqui, ó, na de cima, a letra C, que é aquele A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado, na questão de cima, na letra de cima, vale 0. E na questão de baixo, vale 8, ó. Na questão de 8, aqui em cima vale 0, aqui em cima. E nessa de baixo vale 8, ó. Aqui é o C, ó. Aqui é o C, é o número que está sozinho. E aqui é o número que está sozinho. Beleza? Então, essa é provavelmente a parte mais difícil. Então, a primeira, você encontra o centro. Beleza. Segunda, você calcula a distância. Beleza. Terceira, o que é que você faz? Você vai achar o raio da circunferência. Mas para isso, ó, tu vai ter que olhar a questão lá. Tinha um 8 sozinho. Esse 8 não tinha nem x nem y. Então, ele é C. Então, o que é que eu vou fazer? Ó?
Vou pegar o A dele, o A lá do centro da circunferência, o centro dessa de 8 aqui é 1, o A vale 1 ao quadrado, mais, quanto vale o B? Se você botar aqui, ó, o B, ó, esse aqui é o A, e esse aqui é o B. O A vale 1 e o B vale 4, então, ó, o A vale 1 e o B vale 4 ao quadrado, menos R ao quadrado. Então, você observa que o 8 ele tem que ser o resultado disso aqui, de 1 mais 16, menos R ao quadrado. Isso aqui dá 17, né, pessoal? Ó, 17. Então, ó, esse 17 vai passar para cá, vai ficar menos, vai ficar assim, 8 menos 17 tem que ser igual a R quadrado, menos R quadrado. Que vai ser menos 9 aqui, ó. Menos 9 é igual a menos R ao quadrado. Ixi, pessoal, aí corto menos aqui, ó. Eu sei que o R ao quadrado vale 9. Se isso aqui é verdade, o meu R vale 3. Isso aqui é puramente já matemática mesmo, básica. Então, ó, o que eu estou te falando é o seguinte, ó. O número sozinho, ele é o resultado do A, o B e o R. Isso aqui, ó, o número sozinho, ele é o resultado dessa operação aqui. Então, você vai ter que olhar para cada uma delas e ver quanto é que vale o número sozinho. Na de baixo, eu consigo ver que é 8. Está aqui, ó. Eu consigo ver que é 8. Beleza. Na de cima não aparece. Se não aparece, eu sei que é 0. Então, você tem aqui, ó. 0 é igual. Quanto é que vale o A? O A da de cima vale 1 e o B dela vale 0. Menos R ao quadrado. Então, aqui, ó, 0, aqui vai dar 1, né? Então, aqui vai dar o quê? 0 é igual a 1 menos R ao quadrado. Então, eu sei aqui, por exemplo, ó, se eu passar o menos R para cá, eu sei que o R ao quadrado vale 1. Logo, meu R vale 1 também. Então, o meu R vale 1 e o outro aqui vale 3, ó. Que eu tive que separar, porque não daria certo. Beleza, então, assim, essa é a parte mais difícil, né? Que é a parte de encontrar o centro é fácil, porque é só você comparar. Calcular a distância é fácil, é só você calcular Pitágoras. Agora, achar o raio, confesso, dá um pouco de trabalho. Principalmente para quem não gosta de matemática. E para quem não gosta é triste. Mas para quem suporta, tá tranquilo. Beleza? Então o que é que eu vou fazer? Ó? Agora eu vou comparar a distância. Olha só, a distância. E vou comparar os dois raios. Beleza. Quanto foi que eu achei a distância? A minha distância foi 4, né? Aí quanto foi o meu primeiro raio? O raio 1 foi 1. E o raio 2 foi 3. E aí o que é que você percebe? Ó? Você percebe que se você somar os dois aqui, ó, dá 4. Opa, a minha distância ela é igual a R1 mais R2. Ah, professor, isso aqui é fácil. Quando isso aqui acontece, elas são o quê? Elas são tangentes. Tangentes internas ou externas? Ó, é soma. Se é soma, é mais. Se é mais, é para fora. Então, são tangentes externas. Ixi, professor, só alegria. Agora eu falo só alegria um pouco triste, né? Porque é muita coisa. Então, a primeira aqui, ó. Primeiro você vai ter que encontrar o A e o B. Professor, como é que faz isso? Você vai ter que comparar, meu filho. Não tem para onde correr. Você vai ter que comparar, fazer essas comparações aqui. Então, você vai comparar olhando para essa equação aqui geralzona, beleza? Deixa eu apagar aqui. Quando você comparar, olhando para essa equação geral, você vai achar o A e o B. Beleza, isso é fácil, achar o A e o B. Se você acha o A e o B, você também encontra o centro. Se você acha o A e o B, você encontra o centro. Daqui, ó. Se você acha o A e o B, você também encontra o centro. Depois que você fizer isso, depois que você achar o centro, achar os centros, depois que você achar os centros, você vai calcular a distância, beleza? Você vai calcular a distância.
Depois que você calcular a distância, você vai achar os raios, mas para isso você vai ter que lembrar, né, que o número sozinho ele é a soma de uma operação matemática, que está aqui, ó, da de cima e da de baixo. Aí você vai achar o raio 1 e você vai achar o raio 2. Depois que você achar os raios, você vai comparar. E depois que você comparar, você vai achar no seu caderno aí as posições relativas. E achando as posições relativas, você vai poder julgar. Então aqui você vai comparar. Comparando a distância com os raios aqui, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho que a distância é igual à soma dos raios. Se isso é verdade, então a posição relativa é que elas são tangentes externas. Beleza? Ufa! E aí, pessoal? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Vitor Jean, no livro de vocês quase sempre, assim, quase tipo 90% das questões, você vai ter que saber essa forma geral aqui, ó. Você vai ter que saber a forma geral e comparar e achar o A e o B e depois o centro. Só que eu vou passar para vocês, não é sempre, entendeu? Então vai ficar assim metade, metade. A maioria das questões vai ser daquele método antigo, né? Que é esse aqui, que é o mais fácil. Esse aqui é um pouco mais puxado. Mas como é mais puxado, eu falei para vocês, esse conteúdo é difícil, né? Então, quando ele é cobrado de vocês, é cobrado raso. Então, você compara, acha os centros, calcula a distância dos centros, você vai achar os raios e aí você vai comparar os raios. Beleza? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, dúvidas. Então, primeiro você vai achar. Vamos lá? Dúvidas, pessoal. Então você vai achar o A e o B comparando com a forma geral. Aí você vai achar o centro, beleza. Achando o centro, o que é que você vai fazer? Os centros, né, que são duas. Você vai ter que calcular a distância. A distância entre a variação de x mais a variação de y. Depois que você calcular a distância, você vai achar os raios, né? Encontrar os raios. Essa é a parte mais difícil, encontrar os raios. E como é que eu encontro os raios, professor? Tem uma fórmula para isso, né? Você vai olhar na equação geral qual é o número que está sozinho. O número que está sozinho ele é chamado de C, e ele é o resultado de uma multiplicação, né? Que é A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado. Aí, como você vai ter o número, você já vai ter o A e vai ter o B, é fácil encontrar o R. Depois que você fizer isso aqui, o que a gente faz? A gente vai somar e subtrair os raios, né? Você vai comparar os resultados, ó. Você vai comparar a distância e os raios. E depois que você fizer isso, você vai julgar, você vai afirmar ou indicar, você vai indicar a posição relativa. Indicar a posição relativa. Posição relativa. E aí? Todo mundo feliz?
Vamos lá, pessoal, ficar feliz, porque nada é mais legal do que matemática e geometria analítica, que é um conteúdo puramente abstrato e maravilhoso. Tudo tranquilo? Vamos lá, alguma dúvida quanto a esse assunto? Beleza? Beleza, pessoal. Agora a gente vai fazer a questão de número 41 do livro. Essa questão aqui essa aqui é mais fácil. Essa aqui é mais fácil. Acho que eu devia ter começado por ela, mas não. Essa questão que a gente acabou de fazer, ela é densa, só que necessária, né? É tipo lá quando você estuda Maquiavel, né? Na construção dos estados modernos. Quando ele fala lá em O Príncipe, né, sobre o Estado, que a figura do Estado é um mal, só que ele é um mal necessário. É mais ou menos aqui. Geometria analítica é um mal, né? Isso aqui é um mal necessário, você precisa saber. O que não é tão difícil, né? Isso aqui, pessoal, tipo, é uma receita de bolo. Então, se você seguir certo os passos, ó, se você achar o centro, achar o A e o B, e você achar o centro, aí você calcula a distância entre os centros. Aí você encontra os raios por essa fórmula. Aí você vai comparar, não tem como errar, entendeu? Claro, pessoal, não é muito simples. Não, mas depois de um tempo, assim, treinando, umas 50, 60 questões, fica tranquilo, fica de boas, fica suave. Vamos fazer a questão de número 41. Questão de número 41 diz o seguinte: ache a equação da circunferência de centro O. Olha só que questão maravilhosa. Ela te dá o centro da circunferência. Então, ó, ele te dá o centro, que é 0 e 8. E ele quer que tu ache a equação dessa circunferência. Ó. Então é fácil, é só fazer ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Show! Aqui eu já percebi que o meu A vale 0 e que o meu B vale 8. Ah, professor, aí é fácil. Então é só fazer ó, x menos A. Quem é A? 0, né, professor? Ao quadrado mais y menos B. Quem é B? 8 ao quadrado igual ao... Opa! Cadê o raio, professor? Não tem o raio, né, pessoal? Não tem o raio aqui ao quadrado. Vamos ver o que a questão nos diz. Diz assim, ó. Ache a equação da circunferência de centro 0 e 2, que ela é tangente externamente a uma outra circunferência. Ah, professor, ela é tangente externa. Se ela é tangente externa, tem uma macumba aí, não tem, professor? Tem, ó. Se ela é tangente externa, ela é assim e a outra é assim. A distância entre os raios, a distância entre os centros é essa. E aí ela te está dizendo que quando ela é tangente externa, o raio de um mais o raio de outro é igual a distância. Ó. Quando a distância é igual a R1 mais R2. Ele está te dizendo que elas são tangentes externas, né? Beleza, se elas são tangentes externas, você já tem... ele te dá outra circunferência. Na outra circunferência, ela é assim, ó. Ela é x menos 5 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 49. Opa! Se elas são 49 aqui, pessoal, quanto é que vale o raio dessa segunda aqui, ó? R ao quadrado, o raio da segunda lá, o raio da segunda vale 7. Olha aí, ó. O raio da segunda vale 7. Então, ó, basta eu saber a distância entre esse centro
E esse centro, para fazer assim, ó, para colocar aqui ó, o valor da distância e encontrar o valor do raio que eu procuro aqui. Ó. Então, para calcular o valor desse raio, você vai precisar lembrar que elas são tangentes externas, beleza? Então, se você souber os dois raios, você sabe a distância, porque eles são iguais. Se você sabe a distância e um dos raios, você descobre o outro. Como eu quero descobrir esse raio, eu já sei o valor de um dos raios, só falta saber a distância. E para isso você vai ter que calcular a distância entre os dois pontos lá. Eita, professor, que loucura. Então vamos melhorar isso aqui, beleza? Então, ó, ele te deu o centro, só que ele não te deu o raio. E ele te pediu a equação. A equação tem que ter os dois, tem que ter o centro e o raio, tá aqui. Então era x menos a, y menos b. Então eu já botei, ó, o a vale 0, o b vale 8. Pronto, falta só o raio. Beleza. O que eu vou fazer, professor? Vou tentar encontrar o raio aqui, ó. Vou encontrar no outro slide aqui. Aqui ele está me dizendo que a distância entre eles, ó, é a soma dos raios. Então a distância é R1 mais R2, porque elas são tangentes externas, R1 mais R2. Eu sei que um dos raios aqui, ó, vale 7. Porque lá na fórmula lá era x menos alguma coisa igual a 49. Então lá na outra equação, r ao quadrado vale 49. Então o meu r aqui, ó, o meu R2, ou tanto faz, vale 7. Beleza, agora só falta saber a distância aqui, ó. A distância, como é que você vai fazer? Você vai ter que calcular lá a distância. É só fazer, ó. Só fazer o centro de uma menos o centro da outra. O centro de uma está aqui. E o centro da outra vale quanto? O centro da outra vale 5 e menos 4. E o raio dela vale 7. Então são duas aqui, ó. Essa aqui ele está te dando a equação, eu já encontrei o centro. Como é que eu vou calcular a distância? Então eu vou fazer, ó, 5 menos 0. Então eu vou fazer aqui, ó, 5 menos 0 ao quadrado. Mais, aí você vai fazer, ó, menos 4 menos 8. Vai dar menos 12. Tem menos 4. E depois menos 8 dá menos 12. Então aqui, ó, raiz de 5 ao quadrado vai dar 25. 12 ao quadrado vai dar 144. Somando os dois dá quanto? Ah, professor, dá 169. 169, beleza. Qual é a raiz de 169? 13. Então a minha distância entre os pontos é 13. Então aqui, ó, se eu sei que a distância é a soma dos dois, a distância eu vi que é 13. O meu raio 1 eu não sei, eu estou procurando. Mas o meu raio 2, ó, é 7. Tá aqui, ó. O meu raio 2 aqui, ó, o meu raio 2 vale 7. Então que número aqui, ó, eu coloco no lugar de R1 mais 7 que dá 13. Só fazer, ó. R1 é só 13 menos... O 7 é mais. Passa para cá, fica menos. Fica 13 menos 7. R1 vale 6. Então esse aqui é o meu raio. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui e colocar no lugar desse raio, eu vou colocar 6. Beleza? E aí no final das contas vai ficar quanto? Ó, x menos 0 vai dar x ao quadrado. Aqui, ó, x menos 0, x ao quadrado, mais y menos 8 ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado, só que o raio ao quadrado. Quanto vale o raio? 6. Raio ao quadrado é 6. Então, 6 ao quadrado. No final das contas vai ficar x ao quadrado mais 8 menos y. 8 menos y menos 8 ao quadrado. Igual a 36. Essa aqui é a nossa resposta lá do livro. Então, beleza? Nesse caso aqui, ó, ela é uma questão um pouco mais difícil porque ela te dá uma condição lá, que é a de tangente externa, e aí você tem que lembrar que as tangentes externas elas obedecem a essa fórmula aqui, ó. Beleza? Fazendo isso, você vai ter que
saber um dos raios e saber a distância. Depois que você souber o raio 2 e a distância, você consegue saber o raio 1. Ó. Se a distância é 13 e um deles vale 7, esse R1 só pode ser 6. Aí você volta aqui, ó, e substitui. No lugar de 6, no lugar do R, você coloca 6. Ó. Você colocando 6 aqui, ó, dá 36, beleza?